O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre do ano de 2019. Neste trimestre nós temos como tema estudos no Evangelho de João, sendo que esta lição é para as classes de jovens e de adultos da Escola Bíblica Dominical. No nosso trabalho, observemos que estamos já numa lição de número 3, a terceira lição, com o título agora, O Novo Nascimento. Assunto esse, naturalmente, que está em João, no capítulo 3, sendo que teremos como leitura bíblica, como alguns chamam também leitura bíblica em classe, João capítulo 3, do verso 1 até o verso 8. Sendo que este texto estaremos lendo no nosso desenvolvimento da lição. O textuário proposto é o verso 7, que diz: Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Muito bem, para esta lição número 3, o novo nascimento, nós temos o esboço em que teremos o nosso desenvolvimento em 3 tópicos, sendo o primeiro Jesus e Nicodemos, depois Jesus testifica das coisas celestiais e a morte de Jesus traz vida ao mundo. Assim colocado este esboço, podemos ir para a nossa introdução, lembrando que temos o material que é distribuído em classe, e desse material distribuído em classe nós tiramos o resumo dos textos que aqui colocamos. Muito bem, assim como introdução, consideremos, além de relatar com exclusividade alguns dos milagres operados por Jesus, o Evangelho de João também registra as memórias particulares deste apóstolo sobre alguns diálogos e discursos de Nosso Senhor, que estão completamente ausentes dos outros evangelhos. E, assim como os milagres, as palavras de Jesus aqui apresentadas demonstram que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, pois nenhum outro poderia ter revelado as verdades celestiais de modo mais perfeito, sublime e impactante. Portanto, observemos o Evangelho de João, que é o nosso tema, estudos neste Evangelho. E a nossa consideração desde o princípio é que este Evangelho tem a preocupação, demonstra para nós o intuito do escritor João de anunciar Jesus Cristo como o Filho de Deus. Isso é bem claro. E assim teve ele cuidado de colocar muitos sinais e milagres de Jesus, mas aqueles que, vamos dizer assim, notórios, numa definição, de uma demonstração de que ele é o Filho de Deus. Muitos desses milagres nem aparecem nos outros evangelistas. Mas agora, começando nesse capítulo 3, na lição também de número 3, nós temos discursos ou diálogos de Jesus com alguém, ou discursos a algum grupo de pessoas, ou alguma pessoa em particular, ou seus próprios discípulos, que não consta em nenhum outro evangelista. Parece que o João foi deixando o normal, o impactante, daquilo que os homens poderiam admirar na sua naturalidade, e quer apresentar Jesus, o Filho de Deus. E assim as suas narrativas
em diálogos feitos por Jesus, ou discursos, ou alguns milagres especiais. Vamos entrar então agora num diálogo todo especial. E assim entramos no nosso primeiro tópico, Jesus e Nicodemos. Estaremos vendo os versos de 1 a 8 do texto bíblico, da leitura bíblica, que diz então: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí está o texto para nós, no capítulo 3 de João, até o verso 8, para nós estarmos comentando então, nesse primeiro tópico, Jesus e Nicodemos. Nicodemos, aqui colocado como sendo um fariseu, um líder do povo, mestre em Israel, e outras colocações poderiam ser ditas a respeito dele. Mas nesse primeiro parágrafo do nosso primeiro tópico, tirando o material de classe, temos o diálogo que temos registrado neste capítulo. Certamente se deu enquanto Jesus ainda estava em Jerusalém por ocasião da Páscoa. Lembremos que o capítulo anterior se encerrou com a intrigante colocação de que o Senhor não confiava em muitos dos judeus que creram no seu nome. Isso está no capítulo 2, no verso 23. Porque ele sabia o que realmente havia em seus corações. Assim, à luz deste pequeno contexto, o diálogo que se segue demonstra a total incapacidade humana de compreender e participar da obra que Cristo veio realizar neste mundo, a menos que isto seja concedido ao homem como um dom de Deus. Então observemos nosso assunto: Nicodemos procurando Jesus e se apresentando dentro de uma observação. Ele tinha atentado para os milagres, as realizações de Jesus, e percebeu: ninguém pode fazer isso se não for por Deus. Mas dando continuidade, no segundo parágrafo, ainda nesse tópico Jesus e Nicodemos, coloquemos: Nicodemos era fariseu, príncipe dos judeus, ou seja, um líder do seu povo, que vem até Jesus como um judeu que havia recebido de bom grado os sinais que o Senhor operava. Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Esta é a expressão de Nicodemos chegando-se para Jesus. Sem dúvida, ele desejava saber o que precisava fazer para entrar nesse reino,
Jesus apresenta sem rodeio uma única condição: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E uma segunda resposta, ele dá o verdadeiro sentido desta palavra: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Realmente, não é possível ao homem entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo. Aliás, ainda que fosse possível, carne só pode gerar carne, vida natural e terrena. Existe, porém, uma realidade completamente distinta e superior, que o homem não pode alcançar, a menos que seja gerado para ela. É a realidade do Espírito, de uma vida recebida de Deus. Esta é a verdadeira vida, a vida eterna. Então observe que Jesus, num diálogo, alguém procurando falar com ele, se outras vezes alguém chegou com o intuito de explorar Jesus ou de criar uma situação embaraçosa para Jesus, Nicodemos não. Chega colocando esta observação que ele tinha reconhecido que Jesus vinha da parte de Deus pelos milagres que operava. Mas Jesus corta logo a conversa, né? Esse início de conversa parece uma exaltação de Jesus, e Jesus não aceita exaltação, glorificação dos homens. E Jesus já entra logo no assunto, né? Que é necessário nascer de novo. Nicodemos se espanta naturalmente. Como assim nascer de novo? Ou seja, a visão dele era tão somente terrena, totalmente terrena. Entrar no ventre da mãe para nascer de novo? E Jesus tem que explicar mais claro ainda, dizendo que é uma obra de Deus, pelo Espírito de Deus, nascer da água e do Espírito. Observe o uso de figuras que Jesus faz, né? Nascer da água e do Espírito. As duas coisas praticamente falam de si mesma. Um é outro. A água é como o Espírito é como água. A água é palavra, o Espírito também é palavra. Então um contexto geral é nascer de Deus. Pronto. Nascer de Deus. Só que Jesus colocou destas formas. E Nicodemos está então agora à mercê do que Jesus vai falar. Praticamente não há mais o que dizer quando Jesus corta e já entra no assunto: nascer de novo. E Jesus coloca outras observações, mostrando que nascer do Espírito é diferente. Que é carne, só pode gerar carne. Agora, as coisas de Deus que falam a respeito de uma ordem espiritual, é só por Deus mesmo. É isso que o Senhor Jesus vai colocando de uma forma assim. Nós vamos ter outros diálogos de Jesus. Observe que com o mestre em Israel, Jesus entrou de uma forma meio forte, né? Colocando desse jeito. Mas o Senhor sabe trabalhar direitinho com cada um naquilo que lhe é, vamos dizer assim, compreensível, ou que Jesus quer chamar alguém. Tem coisas que são simples, Jesus fala com simplicidade, demais, mas outras vezes desta forma como agora. É necessário nascer de novo, nascer do Espírito. Primeiro não pode ver o reino de Deus. Depois ele ficou ainda colocando outra colocação, que é essa: não pode entrar. Então observe, é uma distância enorme, né? De uma vida carnal, que só vê o que é carnal terreno, para isso atenta, do que é espiritual, que pela natureza espiritual, aí nós teríamos a palavra de Coríntios, que nós estudamos em outro trimestre, que temos a mente de Cristo e discernimos tudo, de ninguém somos discernidos. E outras palavras nesse sentido: atentar para o que não se vê
porque o que não se vê é permanente, é eterno, enquanto o que se vê é passageiro. Então temos muitas palavras nesse sentido, e dentro das Escrituras, quanto à filiação de Deus, que aqui colocou dessa forma, nascer da água e do Espírito, nascer de novo, nós temos essa palavra desde o primeiro capítulo, nesse mesmo Evangelho, quando no verso 12 e 13, assim também foi dito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então observe essa forma, que está mais clara: não nascer da carne, não nascer da vontade do varão, nada de, vamos dizer assim, de sangue, ou agora mais conhecido, DNA, nada disso. É nascer de Deus, que capítulo 1 falou, e 3 Jesus usou outras expressões. Mas observe que esta forma de colocar aqui também é aquela que Paulo coloca diferente em Gálatas capítulo 4, quando diz a respeito da adoção como filho de Deus por Cristo Jesus. Aqueles que aceitam Jesus, que vêm a Jesus, são adotados como filhos. Paulo, adotados. Aqui, feitos filhos de Deus. E na nossa lição, no capítulo 3, nascer da água e do Espírito. Tudo isso é o mesmo contexto, é o mesmo assunto. Mas ainda em João capítulo 5, verso 1, nós temos: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Expressões diversas nesse mesmo sentido. Ainda João capítulo 5, verso 24: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. São colocações semelhantes, como essa: passou da morte para a vida. Aquele que é gerado da carne para a vida terrena, esse morre. Tu és pó e ao pó has de tornar. Mas aquele que nasce de Deus, que é gerado por Deus, que é adotado por Deus como filho, esse tem a vida eterna. Tudo isso é o mesmo assunto de nascer de novo. Não é tão difícil assim de compreendermos. Outras passagens são mais claras do que aqui em Nicodemos, ou no diálogo com Nicodemos. Ainda continuando um pouco mais, no terceiro parágrafo, ainda nesse tópico, Jesus e Nicodemos. Mas talvez a maior surpresa de Nicodemos se deva ao fato de que, ao invés de propor um método para entrar no reino de Deus, o Senhor simplesmente diz que não há nada que o homem possa fazer para alcançar a vida eterna, mas isso depende de um ato alheio à sua vontade, um ato da soberana e livre graça de Deus. Por isso também Jesus compara essa obra à atuação do vento, que todos podem sentir e perceber, mas ninguém é capaz de controlá-lo ou predizer seus movimentos. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Vamos procurar entender o Espírito aqui comparado ao vento, o Espírito de Deus, que na verdade ninguém vê e que atua, impele, impulsiona e algo realiza, mas todos estão subordinados àquilo que o vento faz, tira a palavra vento, que o Espírito de Deus na verdade opera. São esses milagres que acontecem na vida espiritual e podemos estar percebendo. Agora, notem uma comparação de um outro fato, de um outro diálogo curto que nós conhecemos. É colocado no título de algumas Bíblias como o jovem mancebo que procura Jesus. Que hei de fazer para alcançar a vida eterna? E aí Jesus responde diferente.
Como que Jesus responde? Conhece os mandamentos? Olha que situação. Cada um tem uma resposta de Deus, mas todas elas vêm falar disso. Precisamos ter de Deus alguma coisa, algo que a operação de Deus mesmo para alcançarmos isto. E a tendência normal nossa, e o que impele muitos religiosos, é o que fazer, o que realizar para, enquanto na verdade nós temos que nos subordinar, o que eu diria mais, clamar, né? Suplicar a Deus para que algo aconteça na nossa vida e sejamos conduzidos agora pelo Espírito de Deus. Ou seja, nascer do Espírito, nascer de Deus, e aí numa nova natureza, a divina, pronto. Aí as coisas vão se desenvolvendo naturalmente, porque o Espírito de Deus, da natureza divina a nós concedido, vai dirigindo em todos os passos do nosso viver. Aí não será por realização ou por mérito, será condução do Espírito, que rendemos a nossa vida a uma direção maior, que é a de Deus. Ou aquela palavra diz, nós ouviremos a voz que dirá, né? Este é o caminho, andai por ele, sem desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Outras colocações mais. E no texto bíblico que podemos ver, observe Efésios, no capítulo 2, a carta de Paulo, os versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E em Tito, capítulo 3, versos 4 e seguintes, mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, dependemos de Deus, busquemos mais a Deus, clamemos diante de Deus, e Ele pode operar grandes coisas. Existe muita discussão, muito debate, confronto, separação de irmãos e de grupos de irmãos, quando ficam discutindo a respeito da predestinação e do livre-arbítrio, mas eu aconselho, fica quieto, vai clamar diante de Deus, porque ninguém entende perfeitamente todas as coisas, e aquele que acha que sabe alguma coisa ainda não sabe como convém. Então não coloquemos de forma determinativa em um grupo ou outro grupo, porque as coisas de Deus têm uma delicadeza e é muito tênue nos seus contornos. Então estejamos atentos a isso. Só mais uma colocação ainda nesse primeiro tópico a respeito de Jesus e Nicodemos. Muita gente confunde dizendo que Nicodemos procurou Jesus de noite, com vergonha dos outros. Aqui não está escrito isso não. Essa passagem que alguém procurou Jesus de noite é de outra pessoa, no outro relato. Não é Nicodemos. Ele procurou Jesus e entrou direto dizendo: mestre, bem sei que vens da parte de Deus. Não tem nada de procurar Jesus de noite por alguma coisa, se escondendo. Essa palavra aqui não cabe. Nicodemos veio direto falar com Jesus. Agora, outro ponto importante para a gente compreender, e está depois ligando no futuro, Nicodemos é um daqueles que estão ao pé da cruz, na morte de Jesus. E é ele, junto com José e Arimateia, que estão tratando o quê? De retirar o corpo de Jesus e dar sepultura. Ou seja, esse Nicodemos foi até o fim com Jesus. Não teve vergonha, né, nenhuma de acompanhar Jesus na sua morte. Agora vai ver, quantos apóstolos estavam ali na cruz?
Acho que só João. Quer os outros apóstolos? Não sei de outra citação. Temos as mulheres, temos João e temos Nicodemos ali na cruz. Então observe que a palavra que Deus falou com ele guardou e acompanhou até o fim. O que nós vamos ver daqui a pouco, o que Jesus falou com ele. E assim estaremos passando para o segundo tópico. Jesus testifica das coisas celestiais. Versos 9 até o verso 13 deste capítulo 3 de João. E assim leio. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Aqui está essa colocação no nosso segundo tópico, com esse título: Jesus testifica das coisas celestiais. Nicodemos não entendeu, pergunta como pode ser isso, e Jesus disse: você é mestre e não sabe? E Jesus vai dizer então: tenho falado de coisas terrestres e não compreendeis, quanto mais se vos falar das celestiais. Onde que muitos não têm percebido de que as coisas espirituais têm uma profundidade, uma extensão, meu Deus, enorme, né? E precisamos comparar as coisas espirituais com as espirituais e não confundir, e entender que as coisas de Deus se dão no plano humano, ou trazer Deus para a dimensão do humano, fazer Deus como homem. Não, vamos colocar Deus como Ele é mesmo, o alto e o sublime, e no outro lugar a luz inacessível. Mas vamos continuar nessa passagem aqui, do verso 9 ao verso 13. Muito bem, o tópico é o segundo: Jesus testifica das coisas celestiais. No primeiro parágrafo do material de classe, outra vez tiramos este resumo. A partir do verso 11, o diálogo se torna num discurso em que o Senhor revelará aspectos ainda mais profundos acerca da salvação. Por mais que a doutrina do novo nascimento parecesse desconcertante para um sábio como Nicodemos, a linguagem que Jesus havia usado era tão simples e acomodada à compreensão humana que ele afirma estar falando de coisas terrenas. Mas mesmo assim os judeus não conseguiam entender e no fundo não criam no testemunho de Cristo. Por outro lado, os discípulos, mesmo não entendendo muitas coisas, criam e confiavam na palavra de Cristo. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Naturalmente isso não provinha de alguma capacidade especial desses ou destes homens, mas de Deus, que soberanamente lhes havia dado compreender os mistérios do reino dos céus. Então observe, Nicodemos, mestre, não está compreendendo muito bem. Não está. Mas temos exemplos, já citamos, de coisas simples que Jesus falou e outros já creram e já entenderam e se prostraram diante de Jesus, dizendo: tu és o Filho de Deus. Pronto. Que mistério é este, né? Mas aí está a revelação do Espírito de Deus, a comunhão com Deus para entender
não da forma terrestre ou como filosofia humana, mas como palavra de Deus no sentido espiritual, e nisso ficar. Pedro, lembremos de uma lição anterior que estudamos também, que quando Jesus perguntou: o que dizem os homens que eu sou, ou quem eu sou, e Pedro já avançou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus falou: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Então observem, as coisas de Deus podem ser compreendidas por Deus somente. Sábios, filósofos, astrólogos e outros mais não podem discernir as coisas de Deus. Agora vem o José, vem o Daniel, numa simplicidade, olha, ouve o sonho, vê a visão e já dá o entendimento que é segundo Deus. Não é sabedoria dos homens, não é coisa humana, é coisa de Deus mesmo, que todos nós precisamos tentar e buscar diante de Deus, para que Ele nos conceda, como diz Tiago. Se alguém tem falta de alguma coisa, vamos dizer assim, busque, peça a Deus, não duvidando que Deus pode vir e dar. Muito bem, esse pequeno diálogo. Continuando, ainda temos um texto bíblico referente a isso, quando no capítulo 16, verso 25, está escrito: disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. E no verso 30, agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Uma realidade que pode ser para cada um de nós. Deus, com o tempo, vai falando mais claramente daquilo que pode ter falado conosco, talvez de uma forma que ainda está como um mistério. Deus vai descortinando. E essa passagem de João capítulo 16 é aquele momento último de Jesus, naquela última ceia com os seus discípulos. Jesus foi abrindo tudo, falando de uma forma clara. Aí eles perceberam que Jesus não estava falando por parábola, Jesus estava falando objetivamente, diretamente, naquilo que era de ordem espiritual, as verdades de Deus. Uma delas, que certamente ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. É uma das palavras que Jesus falou assim abertamente para os seus discípulos. Muito bem. Continuando um pouco mais, ainda nesse tópico segundo, Jesus testifica das coisas celestiais. Atentemos. No verso 13, nos deparamos com uma expressão muito importante que ressalta a grandeza de Jesus sobre todos os enviados da parte de Deus, que o antecederam, inclusive João Batista. Deus falou a todos estes homens por meio de revelação, trazendo a palavra desde o céu até eles na terra. Cristo, porém, testifica daquilo que conhece de forma direta e perfeita, não por revelação, mas por eterna comunhão com o Pai. Por isso, seu testemunho acerca das coisas celestiais é como de que alguém que as sabe e as viu, e mesmo estando na terra, testifica com propriedade daquele que está no céu. Então observe a diferença de Jesus falar claramente muitas coisas, porque ele e o Pai são um. Ele viveu com o Pai, tinha uma comunhão com o Pai constantemente. E essa ideia, quando ele diz no verso 13, ninguém subiu ao céu, senão aquele que primeiramente do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. Ao mesmo tempo que Jesus estava aqui em carne, o Verbo se fez carne, também não deixava de ter comunhão com o céu, porque no nível espiritual não tem separação, distância, nem tempo de chegada, de aproximação.
para ir de um lado para outro. Ou seja, na face da terra podemos manter contínua comunhão com Deus, como se já estivéssemos em lugares celestiais. É o que Paulo diz, que em Cristo Jesus nós já estamos em lugares celestiais. Jesus falando daquilo que ele sabia, que ele viu da comunhão com o Pai. O que nós também precisamos ter, essa comunhão, não como aquele que viveu, mas que vai ganhando experiência dia após dia e pode testificar de Deus na medida daquilo que ele mesmo revela para nós. Continuando, observando alguns versos no texto bíblico, em João capítulo 1, verso 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Observe Jesus sendo palavra, expressão, revelação de Deus para nós. E em João 3, verso 31, aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos, e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Ou seja, Jesus fala daquilo que conhece, que viu, que presenciou, e isso, meu Deus, por quanto tempo, conforme ele diz depois no capítulo 17, glorifica-me com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então a comunhão de Jesus com o Pai não é nos momentos de oração na terra, é de uma vida na eternidade. E vai falando devagarzinho, devagarzinho, e muitas vezes em palavras como que humanas, mas que precisam ser discernidas, percebidas pelo Espírito, porque são faladas como alguém que viu e é dos céus. Muito bem. Continuando um pouco mais, entrando agora no tópico terceiro, a morte de Jesus traz vida ao mundo. Nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, ou Nicodemos com Jesus, na verdade o diálogo praticamente termina. Jesus entra nessas palavras que vimos no capítulo 3, verso 13, por exemplo, e avança no discurso. Nicodemos está ouvindo, só que não pronuncia mais nada, coisa alguma mais. E assim temos o texto bíblico da nossa lição, verso 14 ao verso 21, que passo a ler. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Muito bem, tendo lido este texto, vamos para o nosso material de classe. No primeiro parágrafo desse tópico 3, a morte de Jesus traz vida ao mundo. A comparação que se segue com a serpente de bronze levantada no deserto tem o propósito de engrandecer ainda mais a obra de Cristo como superior ao que Moisés fizera pelos israelitas.
Desta vez, o próprio Jesus seria levantado, referindo-se à sua morte na cruz, para dar a vida eterna a todos os que crescem. Aqui o Senhor revela que a obra do novo nascimento, sendo um ato da soberana vontade de Deus, foi confiada ao Filho para que fosse assegurada ou tivesse o seu fundamento estabelecido pela sua morte sacrificial, de modo que a sua morte é a fonte da vida do mundo. Muito bem, aí está este texto. Observe como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nós temos no texto bíblico Números capítulo 21, versos 8 e 9. O povo transgrediu contra Deus, o povo entrou em murmuração, o povo foi rebelde. Tantas coisas foram feitas no deserto e repetidamente. E numa das ocasiões Deus castigou o povo, deixando vir sobre eles serpentes do deserto que, ao picar alguém, ao ferir alguém, pronto, havia naturalmente morte. E o povo clamou a Deus, na verdade clamou a Moisés para pedir socorro a Deus. O povo sempre usava disso, murmurava contra Moisés, se opunha a Moisés, mas quando as coisas ficavam difíceis, Moisés clama a Deus. E Moisés foi a Deus falar sobre o povo que estava sendo ferido pela serpente, ou pelas serpentes do deserto, e morrendo. E Deus falou com ele dessa forma simples: faz uma serpente ardente e põe-lhe sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Então agora vamos observar o povo em transgressão, em pecado, ofendendo a Deus, digno de ser mortos, pede socorro ao intermediário Moisés, e vem a resposta: uma serpente levantada no madeiro no deserto. Quem for picado pela serpente, olha para lá, pronto, é curado. É curado. Mas agora Jesus coloca: aquilo foi no deserto, cura de uma mordida de serpente, mas agora será diferente. Deus, para socorrer o povo em transgressão, réus de morte, condenados pelas ofensas contra Deus, pela desobediência aos mandamentos, aos estatutos, pelo desvio do Criador, e tanta coisa podemos colocar aí, certamente vai morrer. Não quer morrer? Então olhe para aquele que é levantado no madeiro, Cristo Jesus. Só que aquilo feito com Moisés, ou por Moisés, na direção de Deus, não é virtude de Moisés, não é sabedoria de Moisés, não é poder de Moisés, é de Deus que mandou: faça isso, Moisés, e o povo terá cura. Só que agora Deus faria isto, colocaria o seu filho para ser o bem maior para o homem, não para o homem ser curado de lepra, de surdez, de cegueira e tantas enfermidades. Não, é para adquirir vida eterna. Observe que Jesus colocou para Nicodemo: você não tem o exemplo de um madeiro em que foi levantado uma serpente? Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, referindo-se a si mesmo, seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma plenitude de bênção, ou seja, o perdão máximo, com o benefício máximo para o homem da parte de Deus. Ou seja, Deus deu tudo a favor do homem. Isso que nós precisamos estar entendendo nessa colocação que ali foi feita. Todo aquele que crê. Mas temos a sequência, que é os homens não crendo. Não crendo nesse máximo que Deus fez para o homem, não tem outro jeito de ser salvo. Não adianta ter muitos intermediários, ter outros santos que sejam de sua veneração para estarem ajudando diante do trono de Deus. Não adianta mais nada. Ou crer em Cristo crucificado, morto, dando a sua vida para nós
alcançarmos a vida, por Ele não tem outro jeito de ser salvo. Muito bem, assim passemos em frente, depois dessa leitura deste verso, passando em frente a um segundo parágrafo. Nesse tópico terceiro, a morte, Jesus traz vida ao mundo. Mas a grandeza desta obra se mostra ainda mais pelo fato de Deus agora faria uma provisão não apenas por Israel, mas pelo mundo. Esta é uma palavra que pode ter mais de um significado em João, mas aqui consideremos apenas que se trata de homens dentre todos os povos. São aqueles que, de fato, eram do mundo, mas o Pai os escolheu e os predestinou à vida eterna, entregando-os aos cuidados de seu Filho, de Jesus. Como prova de que fez isto movido pelo seu amor, o Pai entregou aquele que é a expressão máxima desse amor, seu próprio Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Observe bem, é o limite, é o máximo de Deus a favor do homem, pelo que nos existe outra forma de salvação. Precisamos considerar bem esse aspecto. Agora observe, volta um pouquinho. Uma serpente de metal levantada no deserto curava das mordidas de serpente. O veneno não tinha efeito, não matava ninguém. Mas agora é vida eterna para aqueles que olham para Jesus crucificado, no sentido de crer nele, crer nesse propósito, nessa obra salvadora, redentora em Jesus. Aquele tempo para os que estavam no deserto, povo de Israel, desobedientes a Deus, prevaricadores, sempre transgredindo contra os mandamentos. Mas agora não, é todo aquele que crê, não só israelita, é todo aquele que crê. Não há acepção diante de Deus, porque qualquer um, em qualquer nação, em qualquer povo, língua, sempre, vamos entender, é de Deus, é criatura de Deus, gerada por Deus e convidada a ter vida eterna em Cristo Jesus. E isso ficou no âmbito terrestre, essas palavras são no âmbito terrestre, mas na verdade João não fala, mas Paulo depois vai falar que até os céus foram aperfeiçoados. Não esqueçam disso. Ou seja, a obra redentora não é só para o homem na terra, não, é para os céus também. O que João não entrou, ele não entrou nesse assunto. Paulo entra mais adiante, nas suas cartas ele fala bem claro. Mas nós vemos em Apocalipse, João, que teve a visão do Apocalipse, que a multidão de seres celestiais, os querubins, os anciãos e toda a plenitude dos céus se prostravam diante de Jesus. Capítulo 5 de Apocalipse, dizendo: digno és de receber o louvor, a honra, a glória, o poder, todas as demais coisas, porque com teu sangue, ou seja, dando a tua vida, compraste para Deus todos os que vão viver na eternidade, homens que serão como anjos e anjos que já existem lá, na sua fidelidade a Deus, vão ter vida eterna, como aqueles que aqui forem aprovados. Observando mais textos bíblicos, em João, agora nas cartas, a primeira carta de João, capítulo 5, verso 9, diz: nisto se manifestou a caridade, o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Jesus veio para assumir os nossos pecados. Por isso, naquela palavra tremenda na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Agora vamos voltar ao deserto. Qual é a comparação? O que foi colocado na cruz? Ou no madeiro no deserto? Foi um cordeiro? Não, foi uma serpente. Jesus assumiu as nossas transgressões, estava sobre ele todos os nossos pecados. Então na cruz éramos nós, foram nossos pecados. Serpente, o mal,
a transgressão, a rebeldia, ali colocado em Jesus, para nós sermos sarados, perdoados e termos vida eterna. É tremendo essas figuras de Deus, que nós precisamos para elas estar atentos. Em Romanos capítulo 5, verso 8 e seguintes: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então observe a nossa posição, né, de quem vai ser perdoado, de quem já foi perdoado. Então o que está para frente de nós, ó, que certeza, que trunfo nós já temos. Jesus já morreu por nós. Por isso essa expressão, vamos repetir, né? Se sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus ressuscitando, Jesus subindo ao céu, Jesus à direita do Pai nos céus, recebendo todo o poder nos céus e na terra, e desde Isaías é falado, intercede por nós. Portanto, irmãos, estamos com tudo, vamos dizer assim, né? Para sermos salvos, não podemos afastar da fé em Cristo Jesus. Continuemos um pouco mais, indo para um terceiro tópico, ou nesse terceiro tópico, um terceiro parágrafo. O tópico: a morte de Jesus traz vida ao mundo. E no nosso resumo: assim sendo, o Filho veio ao mundo para salvar os homens da condenação, e não o contrário. A condenação, portanto, está em não receber a luz que foi manifestada em Cristo Jesus, ou, em outras palavras, em permanecer nas trevas do pecado e ignorância, que representa o estado natural de todo homem que vem ao mundo. E esta já é a sua condenação. Aqueles que estão em trevas nunca compreenderão e não virão para a luz, a menos que suas obras sejam feitas em Deus. E para fazer as obras de Deus é necessário nascer de novo. Então estejamos atentos a tudo isso. Nicodemos, que depois nós vamos ter notícia dele quando numa reunião para tratar do caso Jesus de Nazaré, e que todo mundo queria condenar, matar Jesus, Nicodemos levanta e fala: é lícito condenar alguém sem antes ouvi-lo? Foi a única palavra que ele conseguiu falar, que o povo, todos da reunião, se levantaram contra ele, mas ele tinha essa palavra de Jesus e pôde acompanhar Jesus até o Calvário. Ali ele está vendo Jesus e lembrando da palavra. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e ele vê Jesus que fez milagres, Jesus que curou, que ele sabia que era da parte de Deus, crucificado. Imagina que impacto. Vamos imaginar esse impacto? Jesus falou antes e ele está ali diante da cruz vendo: Deus meu, por que me desamparaste? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E os fenômenos da natureza acontecendo, e o centurião dizendo: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Pronto. E o Nicodemos, como é que saiu dali? E mais um pouquinho, Jesus ressuscita e corre a notícia, Jesus fazendo operações milagrosas, não ele, mas os discípulos, ao invocar o nome de Jesus. Que bonito, né, irmãos? Todas essas coisas que vemos. Então esse homem teve um privilégio muito grande, dessa conversa, desse diálogo com Jesus. Ainda alguns versos importantes. João 3:36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele
permanece. Jesus não veio para cobrar. Jesus não veio trazer condenação ou execução de um juízo condenatório. Não. Ele veio estendendo a mão para resgatar, para salvar. A rejeição disso é que os homens não vão desfrutar dessa salvação. Já estão condenados e condenados ficarão. É a palavra certa. Ou seja, mortos estavam e mortos ficam, não ressuscitam. Não tem transformação, não nasce de novo, não passam da morte para a vida. Em 2 Coríntios 4:3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem, expressa imagem de Deus. Quantas palavras boas nós temos nessa lição, quantas considerações temos. Muito bem, e assim podemos estar concluindo a nossa lição. O título da lição, o novo nascimento, e atentemos nesta conclusão. O primeiro diálogo e discurso registrado neste evangelho esclarece muitas verdades fundamentais sobre a natureza da salvação e a importância da obra de Cristo para torná-la uma aquisição segura para todos que nele creem. Também revela que tudo isso é um dom maravilhoso de Deus, ou um dom que Deus concede aos homens e não por mérito ou recompensa de nossas obras. Atentem bem para essas particularidades de tudo isso. Aqui, esta forma, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, que Jesus, o Messias, seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E depois Jesus fala de outra forma, noutra linguagem. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e ninguém chega ao Pai senão por Ele. Observe quantas formas diferentes de falar dessa grande salvação, mas aqui nesse aspecto tão importante, novo nascimento, nascer de Deus, ser adotado por Deus, e tudo isso só é possível através de Cristo Jesus. Portanto, que Deus nos abençoe nessa lição, lembrando que temos desenvolvido através desses tópicos, Jesus e Nicodemos, um diálogo. Depois Jesus testifica das coisas celestiais, coisas complexas, ou seja, ele fala do que viu, ou na verdade daquilo que ele presencia com o Pai na sua comunhão cotidiana, mas é de uma vida também com o Pai desde a eternidade. E a morte de Jesus é para trazer vida ao homem. Ele morre para que nós vivamos. E o texto já falado, e que temos conosco, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. É o João capítulo 3 e o verso 7. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, e encerramos essa nossa lição. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.